Olá, que Deus abençoe a vida de todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico, a nossa meditação na palavra de Deus. Hoje vamos iniciar o capítulo 9 de Romanos. Abra sua Bíblia então agora em Romanos capítulo 9. Estamos estudando essa carta do Espírito Santo à igreja que estava em Roma, né? Deus usou o apóstolo Paulo para trazer para nós, não somente para a igreja que estava em Roma, e é importante falar que a igreja de Roma não é, neste caso, a católica, né? Mas a igreja verdadeira, os verdadeiros discípulos que creram no evangelho e que estavam morando em Roma, porque a igreja estava dividida em várias cidades, estava em Jerusalém, né? Estava em Corinto, estava na Galácia, estava em Colosso, estava em Tessalônica, enfim, na Grécia, em vários pontos, né? Em vários pontos. Então a igreja não são as quatro paredes, o templo, a instituição, a denominação, a instituição, o nome da instituição. A igreja são as pessoas que creem no Senhor Jesus, que creram no Evangelho, que foram escolhidas por Deus. Essa é a igreja. Então essa carta, como toda a Bíblia, não é direcionada a especificamente, principalmente as cartas dos apóstolos, especificamente aquela igreja daquele determinado lugar, mas a toda a igreja, né, no mundo, a todas as pessoas. Por isso essa palavra serve para os dias de hoje, né? A palavra de Deus não caducou, a palavra de Deus não envelheceu, a palavra de Deus é viva e é eficaz para todos nós. Nós temos que lê-la com atenção, meditar nela e aplicá-la na nossa vida, tá bom? Então vamos fazer uma oração e vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos. Não há palavras em nossa mente, em nosso coração, meu Deus, que saiam das nossas bocas suficientes para adorá-lo, para glorificá-lo e para agradecer pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pela tua graça que chegou até nós, porque o Senhor nos escolheu para a vida eterna, meu Deus. Então bendito seja o teu nome, receba toda a honra, glória, louvor e majestade, hoje, amanhã e para todo o sempre. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém. Então vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo 1. Acredito que você já tem a Bíblia aí, sempre você deve comparar o que eu falo com as Sagradas Escrituras, não é verdade? Você não pode simplesmente dizer, não, o que ele fala é a verdade. É a verdade se está de acordo, não, com o que está escrito na Bíblia. Por isso que você tem que comparar, não somente a mim, mas qualquer pessoa que se diga de Deus e que pregue a palavra de Deus, você tem que comparar, você tem que analisar o que essa pessoa fala, tá bom? Com a palavra de Deus. Então vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo 1 diz assim: Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está falando aqui o seguinte, o apóstolo Paulo falando que o que ele estava pregando, o que ele estava falando não era uma mentira, mas era a verdade. E não uma verdade que vinha da mente dele, da consciência dele somente, mas confirmada pelo Espírito Santo. Era o próprio Espírito Santo que sobrenaturalmente falava com o apóstolo Paulo
né? O homem que Jesus apareceu para ele pessoalmente várias vezes e revelou mistérios que ninguém mais sabia, foi revelado a ele para que ele pudesse trazer a igreja. E aqui ele enfatiza isso: digo a verdade em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Quer dizer, era o Espírito Santo que estava usando Paulo. Por isso nós sabemos que toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, que foram escritas por profetas, por apóstolos, né? Por reis, como foi o caso do rei Davi, do rei Salomão, por juízes. Esses livros, todos eles foram inspirados por Deus. O Espírito Santo, de maneira sobrenatural, revelou a esses homens. Eles escreveram, né? E temos aí, então, nesses 66 livros da Bíblia, toda a palavra de Deus completa, né? Então a gente não precisa de outra revelação, porque a revelação de Deus já está completa. Se alguém vem falando que tem outra revelação, é um mentiroso, porque a revelação já está nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, né? Porque muitos dizem assim: ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, Deus não ia usar um animal para escrever, né? Isso é óbvio, não é verdade? Deus usou um homem para escrever. Todos os livros, inclusive os livros que essas pessoas leem, né? Essas pessoas que criticam a Bíblia, essas pessoas que criticam a Bíblia, elas leem livros de cientistas, leem livros de filósofos, leem tantos livros e elas seguem ao pé da letra o que esses homens escreveram. E engraçado, né? Como que eles seguem esses livros que foram escritos por homens? E a Bíblia eles criticam, né? Só que a diferença entre a Bíblia e os outros livros é que os outros livros foram escritos guiados pelos pensamentos deles mesmos. Já a Bíblia não. A Bíblia foi escrita guiada pelo Espírito Santo, não pelo pensamento do apóstolo, do profeta, mas o pensamento do Espírito Santo, tá? Tanto é que, por exemplo, Davi, ele não escondeu os seus pecados. Se você ler no livro de Salmos, ele mesmo fala dos seus pecados. Quer dizer, ninguém vai sair por aí se difamando a si mesmo, né? Expondo a sua vida pessoal. Foi o próprio Deus que expôs a vida de Davi publicamente. Foi o próprio Deus. Então, não tem essa de ser escrita por homem, da cabeça dos homens. Todos os livros sagrados foram inspirados, melhor dizendo, pelo Espírito Santo. É isso que diz aqui no versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Vamos abrir outro parênteses aqui importante. Isso não significa que nós devemos seguir a voz da nossa consciência, porque muitas vezes a nossa consciência também é falha, né? O nosso coração, os nossos sentimentos também são falhos. Isso é muito importante enfatizar aqui. Eu quero deixar bem claro isso para vocês. A gente não tem que seguir a nossa consciência, nem o nosso coração, nem os nossos sentimentos, nem o que a mídia diz, nem o que o jornal diz, nem o que a sociedade diz, nem o que os ricos ou famosos, os cientistas dizem. Não, tudo isso é deixado de lado. Nós devemos guiar a nossa vida somente pelo que a Bíblia diz, pelo que a palavra de Deus ela diz. Porque muitas vezes a palavra de Deus diz uma coisa e o seu coração diz outra. Muitas vezes a palavra de Deus diz uma coisa, a sua consciência diz outra.
Então não é assim, vou seguir a minha consciência. Não, eu vou seguir a minha consciência, o meu coração, ou a qualquer outra pessoa, desde que esse sentimento, essa consciência ou essa pessoa esteja de acordo com o que está escrito na Bíblia. Se está contrário, você tem que renunciar, como disse o próprio apóstolo, né? Negar-se a si mesmo. Isso, perdão, não foi o apóstolo, foi o próprio Jesus que disse, né? Ele diz, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então Jesus, ele deixou bem claro, negue-se a si mesmo. E o que é negar-se a si mesmo? Negar a sua consciência, negar a sua família, negar os seus amigos, negar o seu coração, negar a sociedade. Não significa que você vai ser uma pessoa rebelde a todos, não. Muitas vezes, o que a minha família diz, se está certo, se está de acordo com a Bíblia, não tem problema nenhum de eu seguir. Se a minha consciência ou meu coração me fala algo que está de acordo com a palavra, não tem problema que eu siga. Se alguém fala alguma coisa que está de acordo com a palavra, não tem problema. Eu digo que a gente tem que negar quando está contrário à palavra de Deus. Então você tem que conhecer muito bem a Bíblia, ler a palavra de Deus todos os dias para você saber, né, corretamente o que você deve seguir. Bom, no versículo 2, ele diz assim: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Paulo estava aqui muito triste e com muita dor no coração, né? Muitas vezes nós nos sentimos assim muito tristes e com uma dor no coração. Mas por que ele estava triste? Por que ele estava com essa dor no coração? Vamos ver o que a Bíblia fala aqui, né? Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. São israelitas. Então, por que Paulo estava triste, estava com uma profunda dor no coração? Porque os seus compatriotas, Paulo era judeu, era israelita, e a maioria dos israelitas não creram no Senhor Jesus Cristo. Inclusive foram eles, os judeus, os sacerdotes judeus, que crucificaram a Cristo, que mandaram prender, o acusaram injustamente, apresentaram provas falsas e o entregaram à crucificação. E Paulo, ele estava triste, sofria, tinha dor no coração, chegou ao ponto de falar que desejaria estar ser amaldiçoado, separado de Cristo, se os seus irmãos pudessem ser salvos ou pudessem crer. Acredito que Paulo, ele orava incessantemente pela salvação dos judeus, para que eles crescem, para que Deus tivesse misericórdia deles e a graça de Deus chegasse até eles, o dom da fé chegasse até eles. Mas nós sabemos que isso provém de Deus, né? A fé provém de Deus. Deus dá a fé a quem ele se aprove a dar, a quem ele quiser dar. Aí diz aqui no versículo 4, a eles pertence a adoção, né? A adoção, eles foram adotados, assim como a glória, Deus se manifestou a eles, ao povo de Israel, né? No Egito, diversas vezes, Deus se manifestou a ele de forma gloriosa. As alianças, né? Deus fez alianças com o povo de Israel. A promulgação da lei, a lei foi dada ao povo de Israel. O culto, né? O culto e as promessas. Então, o povo de Israel, entre todas as nações do mundo, de todas as épocas, foi a única nação, estamos falando de nação, não estamos falando de pessoas, tá? Foi a única nação criada por Deus
gerada por Deus, escolhida por Deus, desde o ventre materno, antes mesmo de nascer. Sabemos que o povo de Israel, eles são descendentes de Jacó, né? A nação de Israel vem das 12 tribos de Israel, e as 12 tribos de Israel vêm dos 12 filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, e desses 12 filhos se formaram 12 tribos, dessas 12 tribos se formou a nação de Israel. Então, a nação de Israel vem de Jacó, que veio de Isaac, que veio de Abraão, né? Então Deus escolheu Abraão lá atrás. Abraão, milagrosamente, com 100 anos de idade, sua esposa com quase 100 anos de idade, tiveram um filho, que foi Isaac. E Isaac também casou com Rebeca, que também era estéril. Milagrosamente, Rebeca pôde ter esses gêmeos, que foi Esaú e Jacó. E a Bíblia fala que antes mesmo de Rebeca ficar grávida, antes mesmo de eles nascerem, Deus já tinha escolhido a Jacó, porque de Jacó sairia então as 12 tribos, a nação de Israel. Então você vê que a nação de Israel foi programada por Deus, foi escolhida por Deus, não veio por acaso, não veio por acaso, foi escolhida por Deus, é uma nação escolhida por Deus. Deus usou a Israel, Deus escolheu Israel, e Deus não terminou com Israel, Deus ainda tem planos para o povo de Israel. Agora, como que eles estão perdidos porque eles rejeitaram a Cristo, eles foram deixados de lado, isso é importante você entender, eles estão ali. E agora, na presente época, na presente dispensação, Deus escolheu um novo povo. E quem é esse novo povo? É a igreja. É a igreja que vem do Senhor Jesus. E essa igreja não tem nação. A igreja hoje não tem nação, porque a igreja está em todas as nações. De todas as nações, Deus escolhe alguns indivíduos, algumas pessoas, e manifesta a sua graça, manifesta o dom da fé para essas pessoas. Elas creem no Senhor Jesus e são parte da igreja. Então hoje a igreja são todas as pessoas no mundo inteiro que creem no Senhor Jesus. Então hoje Deus está trabalhando com a igreja, Deus está usando a igreja. Antes Deus usou Israel para levar a sua palavra ao mundo, para mostrar o seu poder, a sua glória ao mundo. Hoje Deus deixou Israel de stand-by, de lado por pouco tempo, mas futuramente Deus volta a trabalhar com Israel. Isso está escrito na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus vai voltar a trabalhar com Israel, mas agora na presente dispensação, Deus está trabalhando com a igreja, né? Para manifestar o seu poder, a sua glória, a sua palavra, a sua luz, enfim, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu poder, através da igreja. Tá bem? Então isso é importante a gente frisar aqui. Depois que a igreja seja tomada, no dia do arrebatamento, né? Jesus voltará e vai arrebatar a igreja, vai levar a igreja, aí vai ficar aqui no mundo, né? Somente as pessoas que não creram. E aí Deus vai voltar a usar ao povo de Israel, alguns remanescentes, alguns escolhidos ali, para novamente manifestar o seu poder, a sua glória ali na época da grande tribulação, até que venha os juízos de Deus, né? E depois disso, o milênio. Mas isso a gente vai falar mais para frente com mais detalhes. Bom, vamos continuar aqui a leitura. Ele diz aqui no 4, são israelitas e eles pertencem à adoção, assim como a glória, a aliança, a promulgação da lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, como já falamos, né? Abraão, Isaac e Jacó.
as 12 tribos, e também deles descende o Cristo. Então Jesus é descendente fisicamente do povo de Israel. Jesus também era judeu, israelita, né? Nasceu de Maria, e Maria, quem era Maria? Maria é uma moça judia, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Quer dizer, Jesus está sobre todos. Sobre todos. Não há ninguém sobre Cristo. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor do Senhor. Ele é o Santo dos Santos. Tá? Então toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao Senhor Jesus, não aos homens, não às religiões, não às instituições, mas unicamente a Cristo. Tá? Deus bendito para sempre. Deus bendito para sempre. Olha só, Paulo falando aqui, né, sobre Jesus. Amém. 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Né? E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaque, nosso pai, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem filhos feitos o bem, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Olha só que coisa extraordinária aqui. Em outras palavras, não todos são filhos de Deus. Muitos dizem aí, todos são filhos de Deus. Não. Os filhos de Deus são aqueles que foram escolhidos por Deus, que receberam a graça de Deus em todas as dispensações, tanto na época do povo de Israel, como agora, na época da igreja. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que foram escolhidos. Né? Então, quem são as pessoas que serão salvas? As pessoas que serão salvas são aquelas que foram escolhidas por Deus. Porque muitos falam do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não existe. Eu não acredito no livre-arbítrio. Porque não é a pessoa que escolhe crer. Não é a pessoa que escolhe Jesus. É Jesus que escolhe ela. Porque se fosse depender do nosso arbítrio, da nossa vontade, então ninguém seria salvo. Ninguém buscaria Deus. A Bíblia fala, não há quem busque a Deus. Isso não sou eu que estou inventando. A Bíblia diz, não há quem busque a Deus. Todos são maus, todos são perversos. Aí você vai dizer, mas tem alguns que creem, sim, mas eles creem porque Deus se revelou a eles, os iluminou com a sua palavra, colocou a fé dentro deles, teve misericórdia deles, teve a graça, veio sobre eles e eles creram. Não porque eles tiveram que fazer alguma obra, mas porque Deus os escolheu. Então, se você crê no Senhor Jesus, você o ama, você tem prazer
de adorá-lo, de obedecê-lo, então você é um escolhido de Deus. Se você odeia a palavra de Deus, se você não crê na palavra de Deus, se você ri, zomba, se você é uma pessoa que diz ser ateu, que você brinca, né? Então é porque você, infelizmente, eu sinto tristeza por você, eu sinto dor no coração por você, mas você é como o povo de Israel. Como Paulo falou, vocês não foram escolhidos. Você não foi escolhido por Deus. Deus não teve misericórdia, Deus não teve graça. Tá? Ah, mas eu não entendo. Vamos ler a Bíblia que você vai entender. Isso está escrito aqui no capítulo 9 de Romanos. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito forte. O capítulo 9 de Romanos tem que ser lido, relido, memorizado, compreendido, para você entender porque Deus escolhe a uns e outros não. Né? Você vê aqui, por exemplo, aqui no versículo, versículo 10, olha só. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca. Quem era Rebeca? Rebeca era a esposa de Isaac. Lembre-se que Rebeca era estéril. Aí Isaac orou por ela, Deus teve misericórdia e ela pôde ficar grávida. Ao conceber de um só de Isaac, nosso pai. E os gêmeos, ou seja, ela ficou grávida de gêmeos. Quem eram os gêmeos de Rebeca e de Isaac? Esaú e Jacó. E os gêmeos ainda não eram nascidos, não tinham feito o bem ou o mal. Marque isso na sua Bíblia. Não tinham feito nem o bem nem o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, ó a palavra aí, eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho, Deus falou para Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei a Esaú. Em outras palavras, antes das crianças nascerem, antes dos bebês nascerem, Deus já tinha escolhido um deles. Deus escolheu Jacó. Tá? Então, é Deus que escolhe. É Deus que escolhe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. E isso está muito claro aqui no livro de Romanos. Tá? Então não é pelas obras de alguém, não é pelo esforço, não é pelo sacrifício, não. É pela graça de Deus. É Deus revelando a sua misericórdia. Aí no versículo 14, né, Paulo ele diz assim: que diremos então? Que Deus é injusto? Que muitas pessoas já estão falando assim agora. Então Deus é injusto, né? Porque ele escolhe uns e a outros não. E Paulo, já sabendo que as pessoas vão dizer isso, ele mesmo se antecipa e escreve aqui: que diremos então? Que Deus é injusto? Porque ele escolhe um e a outros não? Aí vem a resposta aí, ó. De modo nenhum, Deus não é injusto. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Então Deus, ele é justo, ele é soberano, ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso. Ele tem misericórdia de quem quer tiver misericórdia e não vai ter misericórdia, não vai ter compaixão de quem ele não quiser. É a vontade dele. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Por favor, marque aí o versículo 16. Marque de amarelo aí. Você tem aquela canetinha amarela aí? Marque aí. Olha só que coisa extraordinária está escrita
no versículo 16. Olha só o que está escrito no versículo 16. Assim, pois, isto não depende de quem quer. Isso o quê? A salvação, a eleição de Deus. Não depende de quem quer. A quem quer e quem não quer. Não é do querer, porque ninguém quer a Deus. Ou de quem corre, né? A pessoa que corre, que se esforça, que sacrifica. Tem pastores, bispos aí, falsos profetas, ignorantes da palavra de Deus, que ele diz assim, você tem que se esforçar, você tem que sacrificar, você tem que gemer, você tem que lutar para receber a sua salvação. Mas não é isso que está escrito aqui na Bíblia. Aqui está escrito aqui. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Então, não é pelo nosso esforço, como eu falei no vídeo passado, que a gente vai salvar alguém, a gente não tem esse poder de salvar as pessoas. É Deus que salva, é Deus que escolhe. Tá? Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Então, Paulo ele usa aqui o exemplo de Faraó, por exemplo. Vai lá no livro de Êxodo e leia. Você vai ver, você vai observar que Deus endurecia o coração de Faraó, né? O plano de Deus era tirar o povo de Israel do Egito, da escravidão, levá-los até ao Monte Sinai, posteriormente à Terra Prometida, não é isso? E todo o poder estava na mão de Faraó. Deus concedeu o poder de libertar o povo a Faraó. Mas na hora de libertar o povo, Deus endurecia o coração de Faraó para ele não deixar o povo sair. Ou seja, foram 10 pragas. Foram uma praga, 2 pragas, 3 pragas, eles sofreram e Deus endureceu o coração de Faraó para ele não deixar o povo sair. Entendeu? Foi Deus que endureceu o coração. Porque Deus escolheu o Faraó como instrumento de Deus, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua glória, para mostrar os seus sinais, para ser exaltado, para ser mostrado e revelado quem é o verdadeiro Deus. O Deus que eles criam, de pau e de pedra, fictícios, ou o Deus de Israel. Por exemplo, Moisés também era pecador, Moisés também foi assassino, Moisés também falhou, também pecou. Mas Deus deu graça a Moisés e endureceu o coração de Faraó. Leia aí a escritura no versículo 17. Porque a escritura diz a Faraó, foi para isso mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Tá bom? Então tá bem. Vamos dar uma pausa aqui no nosso vídeo, na nossa meditação da palavra, e eu creio que ficou bem claro. Se você não entendeu algo, volte a escutar novamente, leia a sua Bíblia, né? Ah, pastor, eu não entendi. Leia novamente a Bíblia, tá claro aí. Peça ao Espírito Santo que te ilumine, que você vai entender. Leia até você entender. Humilhe-se diante de Deus, peça a misericórdia dele, que ele vai fazer você entender. Tá bom? Então vamos parar por aqui. Se for possível, se você quiser, dê um like aí, um me gusta no seu aplicativo aí do YouTube, para que o YouTube mande esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que a palavra de Deus seja pregada
a outras pessoas também. E seja feita a vontade de Deus. Tá bom? Então vamos parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar o estudo do livro de Romanos. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários. Se você quiser se comunicar comigo, escreve nos comentários, tá? Porque eu sempre leio os comentários e respondo. E vou estar te ajudando com certeza. Tá bom, amigos? Então Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.